Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E hoje, nós que estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais, que é composto de 11 capítulos, nós estamos no capítulo 9, tratando da 8ª lei moral, que é a lei de igualdade, e nós estamos vendo agora o subitem sobre igualdade dos direitos do homem e da mulher. E vamos para a questão 820, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Vamos lá. Resposta dos espíritos: Deus deu a uns a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Então, os homens têm mais força? Tem, como nós vimos aqui ontem, não é? Mas isto não é uma força para escravizar a mulher, para vamos dizer assim, dominá-la. Existe uma palavra para isto. Submetê-la. Achei-a. Submeter a mulher ao seu mando e desmando, como já foi lá atrás. Agora não. Agora a mulher está buscando o seu espaço, a sua autonomia, o seu espaço de ser respeitada, de ser igualmente vista de forma válida. E isso é uma progressão, porque sim, na nossa sociedade a força, e ainda é assim um pouco em alguns lugares, não é? Em alguns lugares ainda muito, a força do homem ainda submete muito em algumas culturas, de forma extremamente, às vezes, violenta. A mulher é submetida, praticamente escravizada. Isso é triste, ainda existe no século XXI. Nós gostamos de pensar que, pelo menos, a sociedade em que vivemos está mais oxigenada em termos de respeito. Como nós vimos aqui ontem, não é? Todos somos espíritos, não somos espíritos homens e espíritos mulheres, não existe isso. Então, uma encarnação posso vir homem, outra mulher, isso aí é secundário. O importante é que somos espíritos e somos trazidos à carne no nosso processo evolutivo, para aprendermos a fazermos escolhas melhores, usarmos cada vez melhor o nosso livre-arbítrio. Usar cada vez melhor o nosso livre-arbítrio é usá-lo de acordo com as leis de Deus. Não é de acordo com modinha, não é de acordo com o que dizem as filosofias humanas atuais. Não. É de acordo com as leis de Deus. Sim, nós somos cristãos. Então, é isso. Mas força física não tem absolutamente nada a ver, em primeira instância, com capacidade. Capacidade de gerência, capacidade de gerência no sentido de resolução de problemas. Não, força física é força física. Como força intelectual é força intelectual. São forças diversas, não tem melhor, não tem pior. Cada uma no seu quadrado, como se costuma dizer, não é? Aqui nós temos um comentário de Allan Kardec. Deus apropriou à organização de cada ser as funções que lhe cumpre desenvolver. Se deu à mulher menos força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados, que no caso são o quê? Crianças e bebês. Hoje em dia não é mais assim. A
maioria dos casos ainda é assim. Nós já temos casos em que não é mais assim apenas, já está havendo uma maior divisão dentro do lar, mas mesmo em lares que há uma maior divisão, nós sabemos que em muitos casos a mulher acaba com jornadas dobradas, porque tem que sair para trabalhar, mas também tem que olhar os filhos e cuidar da casa. E o homem dá aquela ajudinha. Como assim ajudinha? Ele não mora lá também? Só para fazer uma graça aqui. 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza. Bom, até agora, ninguém gesta além de mulher, ninguém pare além de mulher, ok? As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem. Ele de novo querer comparar os alhos com os bugalhos, né? É cada um do seu quadrado, mas vamos comparar. As funções da mulher, que são as funções reprodutivas aqui, né? Terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? Eu preferia. Mas é isso, a pergunta está aí, está valendo? A resposta é sim. As funções destinadas à mulher pela natureza têm importância, sim, tão grande quanto as conferidas ao homem. Espíritos superiores, trazendo toda a sua lucidez. Como não ser espírita? São de uma lucidez que não tem que ser. A nossa razão fica assim, tudo a ver, tudo a ver. Daí a fé espírita é a fé raciocinada, aquela que adere, crê, porque vê sentido. Então, as funções da mulher têm importância tão grande quanto as funções conferidas ao homem. Sim, e até maiores. Brincadeirinha. Sim, e até maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Então, embora hoje não seja exclusivamente a mulher, às vezes não é a mãe deixa na casa de quem? Dos avós, quem vai cuidar? É a avó. Vai para a creche. Quem cuida na creche? São as meninas da creche. São também igualmente o quê? Mulheres. Na sua maioria, que eu saiba, são. Sim, e até maiores. É ela quem dá ao ser humano, a criancinha, não é? As primeiras noções de vida. 822 pergunta Kardec, sendo os homens iguais perante a lei de Deus. E homem aqui é o quê? Espírito encarnado. Sendo todos os encarnados iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante as leis humanas? Ou seja, eu já entendi. Diante de Deus, homens e mulheres são iguais, porque são espíritos reencarnados, mas é justo que também nas leis humanas haja essa igualdade? Resposta dos espíritos. Aqui a resposta veio entre aspas, ou seja, tá bom, minto, todas as respostas dos espíritos vêm entre aspas. Vamos lá. Resposta dos espíritos. O primeiro princípio de justiça é esse. Não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem. Esse é um princípio de justiça. Ora, a pergunta foi, diante da lei dos homens, devemos considerar que estão os homens, lei de Deus. Antigamente, metade do século XIX, os homens estão aqui. E as mulheres aqui. Se o homem expulsasse a mulher de casa, nunca mais viu os filhos. Não tinha essa coisa de ir no juiz. Acabou, esquece. Perdeu. Né? Então, o homem está aqui na lei dos homens, em 1857. E a mulher estava aqui.
E Kardec pergunta: deve a lei humana colocar a mulher no mesmo patamar? E a resposta dos espíritos é uma máxima: não façais aos outros aquilo que não gostam que façam a ti, que façam a ti. Ou seja, os homens estão aqui, as mulheres aqui. Devemos fazer assim? Ora, se fossem as mulheres aqui, os homens iam gostar de ficar aqui ou iam querer estar aqui? Então, se eu ia querer estar aqui, se as mulheres estivessem acima, por que eu vou deixá-las abaixo? Não faz sentido nenhum. Não tem bom senso nenhum nisto. Nossa razão diz: faz todo sentido. Questão 822A. Sendo assim, a legislação, ou melhor, sendo assim, uma legislação humana, não é? Para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Kardec faz 3 perguntas que giram mais ou menos sobre a mesma coisa, mas é isso mesmo? Existe uma igualdade? A igualdade está certa? Existe alguém acima de alguém? E, por último, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Não vamos esquecer que nós estamos numa sociedade que não faz isso. Portanto, é quase como se a gente dissesse assim: quer que eu desenhe? Sociedade do século XIX. Quer que eu desenhe que mulher e homem estão na mesma linha? É por isso que Kardec fica perguntando, e às vezes a gente fica assim: mas é por que Kardec está fazendo isso? Porque naquele tempo não era assim. Então, ele está levando o assunto para que os espíritos venham, confirmem para dizer assim: ah, mas aquela pergunta não ficou muito clara. Não, ele faz várias, onde eles dizem a mesma coisa de forma diferente. Bom, deve consagrar a lei dos homens a igualdade dos direitos dos homens e da mulher, do homem e da mulher. Dos direitos, sim, vamos ficar com isto. Dos direitos, sim. Aí nós temos uma parte que é extremamente conjuntural, historicamente da conjuntura, né, humana. Das funções, não. Vamos ver sobre o que ele diz. É preciso que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um de acordo com a sua aptidão. E aqui ele está falando o quê? Do exterior de casa, do interior de casa. Então, a mulher é aquela que fica em casa, cria os filhos, pare, cria, cuida da casa, e o homem é o que sai, o que vai trabalhar, que ganha dinheiro e traz para casa. Era assim que era, na metade do século XIX. Mas o que importa é a primeira parte, que a lei humana deve dar ao homem e à mulher direitos iguais. Quanto às funções, as funções são socialmente temporais. Olha, as funções de homens e mulheres no século XXI, no século XIX eram diferentes. O que fez a mulher sair para trabalhar? Qual foi o fenômeno que fez que a sociedade permitiu, que era meio assim, que a mulher saísse para trabalhar? A guerra. Na guerra, os homens foram todos para as batalhas, e muitos não voltaram. Então, as mulheres foram chamadas para onde? Para as fábricas, para todos os lugares administrativos que os homens tinham. E como muitos homens não voltaram da guerra, e quando voltavam mutilados, elas continuaram. Então, a mulher conquistou o seu local na sociedade de trabalho às custas da guerra. Você vê que não há mal que não traga alguma coisa de bom, não é? Foi assim que a sociedade ocidental abriu espaço para que a mulher saísse de casa. Isso na metade do século XIX não tinha acontecido ainda, porque foram as guerras do século XX que fizeram a história
mudar para a mulher. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, para haver justiça, tem que haver uma igualdade de direitos. Fato. Seja em qualquer âmbito que for. Seja no âmbito do trabalho, seja no âmbito social, familiar, os direitos são iguais. Qualquer privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. Isto é tão incrivelmente fantástico. Qualquer privilégio concedido a um, ou ao homem, ou à mulher, é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. A escravização da mulher marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, que nós estamos lá atrás, já que os espíritos podem encarnar num e noutro, como homem ou como mulher. Sob esse aspecto, não há nenhuma diferença entre eles, devendo, por esta razão, gozar dos mesmos direitos. E é isso. E terminamos aqui o subitem Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher. Amanhã voltamos com mais um projeto 15 minutos. O Livro dos Espíritos. Até lá. Muita paz a todos.